Deus convoca todos à santificação para a travessia do Jordão. Há toda uma simbologia para nós hoje como igreja nesse acontecimento do Jordão. Para nós que estamos vindo de gerações que têm passado o evangelho para nós também temos muito que aprender aqui com Josué. Como aprender com as gerações passadas e ser fator de diferença na geração presente. Como aprender com a geração passada e praticar de uma forma pedagógica para ensinar as gerações futuras. Porque o legado que nós recebemos dos nossos pais, ele tem que ser repassado para os nossos filhos, os nossos netos. E nós, como crente, temos que ter uma preocupação muito grande com isso. Nós estamos vivendo num mundo onde o ter é mais importante do que o ser. E preparamos as nossas gerações para serem homens e mulheres de sucesso. E esquecemos de prepará-los para ser semeadores dos princípios divinos. Semeadores da prática cristã. E nós vamos aprender um pouquinho disso aqui com Josué. Mas eu queria fazer um caminhar com vocês aqui, porque o povo de Israel saiu do Egito, está na beira, está chegando perto do Jordão, Moisés morreu, e agora Josué tem que levar esse povo para a terra prometida, e esse povo vai entrar lá, e muitos de nós ficam assim, e o que é isso? Onde começou isso? Onde termina isso? E nós, principalmente dentro desse princípio que nós estamos aprendendo com as gerações passadas, eu tenho que ir lá atrás buscar a origem disso. Se nós formos lá no livro de Gênesis, nós vamos lá no capítulo 12, quando Deus, depois do dilúvio de Noé, a geração pecou tudo, e Deus parece que silencia por um tempo, e de repente, ele pega e contempla Abraão, e chama Abraão lá na cidade de Ur dos Caldeus, e faz para ele uma proposta. Abraão topa e eles fazem um pacto. Deus faz algumas promessas, exige algumas atitudes, posturas, né? E faz promessa. E a promessa de Deus era: anda na minha presença, peregrina por aí, você vai peregrinar por bastante tempo por essa terra. A sua geração, a geração dos seus filhos não vai herdar, mas a tua geração vai herdar a terra, esta terra que você está pisando nela, quando ele estava lá em Harã. Vocês serão os herdeiros desta terra, mas você vai peregrinar. Então, Deus fala até uma coisa para Abraão: vocês vão para o Egito, vão ser escravos lá por 400 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Depois eu vou tirar de vocês de lá e vou levar e dar para vocês a terra que eu tenho, a terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel. E nós vamos ver que Abraão topa, e um belo dia Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, vamos selar o nosso pacto, eu quero um sinal para esse pacto. E aí institui a circuncisão lá no capítulo 17 de Gênesis. Aí nós vamos ver que a história segue. Abraão morre, Isaac está adulto, Deus vem, faz o mesmo pacto, renova o pacto com Isaac e diz: olha, o pacto com o seu pai está de pé, as exigências continuam de pé, vocês têm que circuncidar, têm que santificar, têm que ser um povo diferente, mas eu vou dar para vocês Canaã. Aí de repente Isaac morre, entra no cenário Jacó, o estrambelhado, parecia que o pacto morreria ali, né? O caboclinho problemático, mas Deus encontra Jacó quando ele está voltando lá da casa do sogro. Os filhos dele aprontam ali na cidade de Siquém com o estupro da Diná, né? filha de Jacó, com Lia. Os irmãos ficam muito entristecidos e faz uma matança lá em nome de Deus, usando o princípio do pacto, que é a circuncisão. E Jacó vai embora. Quando chega, Deus manda que ele vá para Betel e fala: vamos reforçar essa aliança ali, vamos renovar esse pacto ali. E eles vão para Betel,
E ali Jacó faz um concerto com a família. Ele requer santificação, ele levanta altar, ele adora a Deus. E eles começam a habitar ali. Até então, Deus tinha deixado eles peregrinando, os conduzindo. Aí quando chega em Jacó, Deus diz, vai para Betel e habita ali. Agora é para habitar, eu quero fazer alguma diferença na vida de vocês. Eu quero trabalhar melhor, habita ali. E nós vamos ver que os filhos de Jacó têm ciúme de José. José entra na história aqui e passa a liderança, né? E vem de José para o Egito. E José vai para lá e vem aquela fome. E o povo de Israel, está vendo como é que Deus vai cumprindo? O povo de Israel vai parar no Egito escravo, certo? E de repente, Jacó morre, José morre. Sempre nós vamos presenciar a morte findando um ciclo, porque a nossa vida é feita de ciclos. Tudo isso que eu contei aqui tem o ciclo da chamada e da peregrinação. Depois tem o ciclo da escravidão. Agora Deus chama Moisés, que nasce lá no cativeiro, e fala, olha, eu vou começar um novo ciclo com você, o ciclo da libertação. Eu vou libertar esse povo. Eu prometi para Abraão. Se você ler lá no livro de Gênesis, que o povo do Senhor clamou, e Deus lembrou-se da promessa que havia feito com Abraão, de que os tiraria dali. E é tão interessante que tanto Jacó como Isaac morreu tão convicto disso, que eles fizeram prometer. Jacó disse, leva meus ossos, não é para ficar no Egito não, porque nós não vamos ficar aqui toda a vida. Quando foi José disse, olha, Deus vai vir tirar vocês daqui. Quando ele tirar, leva meus ossos. O povo, além de ter que ir para o deserto, ainda foi carregando ossos, né? E essa escravidão durou 430 por aí anos. Mas aí Deus chama Moisés para liderar a libertação. E eu acho custei a entender isso. Você vê Deus chamando Moisés, Deus aparece lá na sarça, no Monte Horebe, fala com ele, chama ele para libertar o povo. Quando eles estão indo, a Bíblia diz que Deus irou-se com Moisés e queria matá-lo. E aí a gente, para aí, ele mandou o homem ir, agora vai matar o homem. Mas ele estava quebrando um princípio, o filho dele não estava circuncidado. E o pacto, o sinal daquele pacto, o que criava vínculo naquele pacto, era a circuncisão. Tanto que Zípora, a mulher dele, fala que ele é um homem sanguinário e eles circuncidam o menino ali na hora, né? Muito bem. O que significa isso? Significava que para herdar Canaã, tinha que ser circuncidado. Tinha que estar no pacto de Abraão. Deus instituiu, quando instituiu o pacto, ele instituiu a circuncisão. E agora todos que fossem, tanto que diz que os que saíram do Egito, todos estavam circuncidados, né? Aí nós vamos ver que esse período é um período de aprendizagem e de experiência durante a peregrinação. É um período onde Deus impõe leis, ele dá leis, e ele requer legalidade no cumprimento dessas leis e requer obediência da parte do povo. Deus escolhe como líder Moisés e Deus tem duas coisas que mostram a presença dele ali no meio do povo. Nós vamos ter sempre algo que caracteriza a presença de Deus no meio do seu povo. Do povo no deserto, o que caracterizava a presença de Deus era a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Sempre o povo de Israel saía de dentro das suas cabanas, eles poderiam contemplar algo que representava, Deus está conosco. Tinha ali ou de dia a coluna a nuvem e de noite a coluna de fogo. Então nós vimos, tem um pacto, tem um símbolo desse pacto, que é a circuncisão, tem uma promessa, que é herdar a terra, e tem um líder, que é Moisés, e tem o símbolo da presença de Deus, que é a nuvem e a coluna de fogo. Aí agora, chega na nossa lição. Eu quero dizer que não é introdução, não é aula mesmo, viu? O Toninho disse que eu demoro demais na introdução, por isso que eu não dou a aula toda. Aí agora chegou na nossa lição, nós estamos aqui, pedagogicamente, isso não está na Bíblia, eu dividi isso em 4 ciclos. Aqui é o 4º ciclo da conquista. Eles vão conquistar e tomar posse da terra. Aquela promessa para Abraão agora vai se cumprir. Está na porta para se cumprir. De repente Deus chega
e diz: meu servo Moisés é morto. Encerrou-se o ciclo da peregrinação. Agora ele precisa de um novo líder para levar o povo para dentro da terra e conquistá-la, tomar posse, conquistar aquela terra. Todas as vezes que muda um ciclo, muda também o propósito. O deserto era um lugar de aprendizagem, era um lugar de experiências, era um lugar de ver maravilhas de Deus para conhecer o Deus a quem servimos. O povo de Israel saiu do Egito debaixo de maravilhas e viveu o tempo todo, e mesmo assim foi um povo de coração duro. Agora Deus chama Josué e muda várias coisas ali. Começo, desaparece a nuvem e a coluna de fogo. Agora não é mais esse símbolo. Agora Deus diz para Josué: agora é a arca. Agora você vai pegar a arca, aquela arca que Moisés mandou construir, que dentro dela está as tábuas da lei, a vara de Arão. Agora você vai pegar aquela arca e ela será o símbolo da minha presença no meio do povo. Quando o povo olhar para a arca, ele vai saber que eu estou ali. Quando a arca caminhar, o povo vai ter que caminhar porque eu estou ali. Agora a arca caminhava pelos pés dos sacerdotes, né? Então Deus muda o símbolo da presença dele. A lei continuava tendo que ser observada, até porque ela estava dentro da arca, né? Ela tinha que ser cumprida e tinha que ser passada de geração a geração. O pacto de Abraão não morreu com ele, não morreu com Isaac, não morreu com Jacó, não morreu na escravidão do Egito, não morreu no deserto. O pacto de Deus com Abraão continuava no pós-deserto. E o que caracterizava a presença dele era a arca. Agora, o pacto era o mesmo, por isso continuava a circuncisão. Tanto que nós vamos ver que a hora que eles atravessam o Jordão, eles vão para Gilgal, para ali haver a circuncisão. Era a vontade manifesta de Deus para os israelitas, a santificação. Todo esse trabalho de Deus na chamada de Abraão, essa peregrinação, o deserto, a escravidão, tudo isso era uma maneira de Deus estar levando o povo a conhecê-lo e a ter características dele neles, ter características de Deus no povo. E a Bíblia diz que Deus é santo. Deus é santo e ele exige santificação de nós. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? E diz que Deus é santo e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, não é isso? Então, de igual modo, como Deus exigiu santidade para os que iam tomar posse, Deus também quer santidade de nós. A santidade não caiu de moda, ela não está em desuso, ela ainda é a chave que abre porta para as maravilhas de Deus. Josué tinha uma convicção muito grande disso. Ele presenciou as maravilhas de Deus cada vez que Moisés levava o povo à santificação. Cada vez que Moisés adorava o Senhor e levava o povo a adorar o Senhor e se santificava. E Moisés trabalhou muito isso e Josué aprendeu com ele. Agora Deus chama Josué e Josué diz: olha, vamos santificar. E a santificação, ela tem que se tornar um estilo de vida. Eu não posso me santificar só quando é ceia. Eu não posso me santificar só quando eu quero receber uma bênção. Eu não posso me santificar só quando os problemas estão na minha casa e eu quero que Deus resolva. Eu tenho que me santificar porque quero Deus, porque quero a presença de Deus na minha vida, porque quero ser usada por Ele, porque quero que o mundo veja Ele através da minha vida. E o mundo só pode ver Deus na minha vida se eu me santificar. A santificação tem que ser um estilo de vida, vivido dentro de casa, vivido no local de trabalho, vivido nos momentos de diversões, vivido nas redes sociais. Não adianta eu ser santo na igreja e nas redes sociais eu ser pornográfico. Santidade tem que ser um estilo de vida, que onde quer que eu esteja, como diz a Bíblia, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa,
que façamos para a glória de Deus, porque temos a santidade na nossa vida. E é Ele que nos capacita a isso. Agora, está no caminho, Josué chama para a santificação. E Deus dá uma ordem, o povo tinha que marchar e tomar posse da promessa. Peregrinar, os outros já tinham peregrinado. Enfrentado perigos, os outros já tinham. Agora teria perigo, teria que conquistar a terra. Mas era para marchar. Mas para marchar e conquistar a terra, era necessária a santificação. E ela é pré-requisito para as maravilhas de Deus hoje. O princípio divino para que Deus possa operar maravilhas no meio do seu povo é a santificação. Se nós olharmos lá atrás para aprender com as gerações passadas, nós vamos ver que lá no Êxodo 19:10, lá no Sinai, Deus está lá com Moisés e ele diz para Moisés: olha, desce lá, santifica o povo. Lá no versículo 14. Aí a Bíblia diz que Moisés desce do monte e santifica o povo. Ali houve um aprendizado de como praticar, como vivenciar a santificação. A Bíblia diz que Moisés desce e que Moisés santifica o povo. Agora nós vamos ver Deus falando para Josué, para conquistar a terra, santifica o povo, vai conquistar a terra. Aí a Bíblia diz que que Josué manda o povo se santificar. Agora não é mais o líder que vai santificar o povo. Ele tem que estar apto para se auto-santificar, ou para buscar a sua própria santificação. Ela se torna pessoal. Eu sou responsável pela minha vida de santificação, de adoração, de separação com Deus. Eu não dou conta de obrigar o meu filho, por mais que eu o tenha instruído. Eu passei para ele tudo aquilo que eu aprendi dos meus pais, mas a escolha é dele, ele é livre para escolher, porque a partir de um momento a santificação ela é pessoal. Nós também fomos assim, até uma certa idade os nossos pais inculcaram em nós, ele nos obrigava, nós que somos lá do povo da Samambaia, a minha mãe, por exemplo, ela tinha 7 filhas, levantava de madrugada, com aquela escadinha de menina, tudo mulher, e punha todo mundo para ir para oração de madrugada. Hoje nós temos preguiça, medo, ou acha custoso acordar os filhos para vir para a escola dominical. Para vir para a escola dominical. Não estamos ensinando eles a buscar uma vida de santificação. Eu amo oração de madrugada, porque eu pequenininha ia para dormir nos bancos da igreja, claro. Não dormia, não orava não tinha nem tamanho para orar. Mas a minha mãe nos levava. Então hoje, eu não preciso que a minha mãe me leve. Eu venho sozinha. Ela lia a Bíblia para mim. Hoje, até porque o ano passado ela faleceu. Mas há muito tempo é eu que li a Bíblia para ela. Porque primeiro ela passou para mim esses valores. E nós precisamos disso. Então a santificação ela se torna uma coisa prática. Santidade é pessoal, é devocional, é rotineira. Os irmãos aqui mais antigos, né, devem lembrar disso. De primeiro a gente tinha a semana da ceia. Aí na semana da ceia a gente santificava. Era aquela semana inteira jejuando. Era aquela semana inteira, né, irmão Jabes? Tomando cuidado com o que via, com o que falava. Se ofendia alguém, corria e pedia perdão. Né? Porque era semana da ceia. Aí nós tínhamos que santificar. Errado. Nós temos que nos santificar, buscar a santificação na semana da ceia e em todas as outras semanas também. Ela é rotineira, ela é todos os dias, certo? A santidade é um atributo natural de Deus. E quando nós nos santificamos, nós estamos procurando nos nivelar um pouquinho mais a Ele, chegar mais perto do que Ele é, para podermos entender melhor o que Ele nos fala, para poder estarmos mais acessíveis para ouvir a sua voz. Deus sempre utilizou grandes talentos. Graças a Deus por talentos. Pessoas que têm habilidade para cantar, para pregar, para ensinar, para fazer tantas coisas, para liderar. Deus sempre utilizou grandes talentos. Mas Ele não usa grandes talentos que está dentro de qualquer vaso. Ele só usa quando o vaso que comporta aquele talento é limpo.
Ele só usa pessoas que buscam santidade. Josué foi muito enfático quando ele diz: santificai-vos, sacerdotes, levitas, homens, mulheres, crianças, todos, ninguém está isento de buscar uma vida de santificação. Desejar mais de Deus, nós devemos desejar mais Deus do que as bênçãos. Tem pessoas que fazem campanhas e mais campanhas, de orar, jejuar, porque ele quer bênção. Busque Deus e você terá todas as bênçãos. Deseje Deus e todas as bênçãos que ele tem virá para você, certo? Josué era um homem de grandes qualificações e experiências. Segundo os grandes estudiosos, teólogos, Josué fazia parte do exército de Faraó. Era um homem com habilidades na guerra. Tanto que vem a ser o braço direito de Moisés. E ele tinha muito conhecimento das estratégias de guerra para lá, no Egito. Aprendeu muitas na experiência dos 40 anos do deserto. Mas quando Deus chama ele para liderar, ele abre mão de todo esse seu conhecimento. Ele abre mão de tudo isso e se dispõe a estar debaixo da autoridade, do senhorio e da direção de Deus. Ele segue estritamente as estratégias divinas. Quando ele chega na beira do mar, ele diz para o povo: olha, nós precisamos, Deus precisa que nós tenhamos cooperação, confiança e coragem. Nós vamos cooperar com Deus, fazendo o que Ele pede que nós façamos. Porque se nós fizermos, Ele vai fazer milagre. Podemos confiar que Ele vai fazer maravilhas, né? E vamos ter coragem para fazer o que Ele pediu. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Esses dias, final do ano passado, meu pai estava muito ruim e eu estava na igreja quando um irmão lá chegou e disse para minha irmã, nós orando, ele profetizou e disse: irmã, Deus vai recolher seu pai por esses dias e logo em seguida você vai receber uma proposta. Aceita, porque eu estou nesse negócio. E eu estou aqui crendo que isso aqui é a proposta. Né? Meu pai foi no dia 30 de novembro, está na glória com Deus, e eu estou aqui acreditando piamente que a proposta é essa, porque para mim isso aqui é só vindo de Deus mesmo, né? Então vamos lá. A santificação, Deus dá estratégia ao líder e o líder compartilha com o povo. Qual a estratégia que Deus deu para Josué? Primeiro ele diz: olha, os sacerdotes vão ter que levar a arca. Agora não tem mais coluna de fogo, não tem mais nuvem para dirigir. Você vai pegar o sacerdote, pôr eles para levantar a arca, e o pessoal vai sair nas portas, manda alguém andar pelo arraial, eles vão olhar, vai ver o sacerdote caminhando com a arca. Aí ele diz: o povo é para vocês dar um distanciamento de 2.000 côvados, ou mais ou menos 900 metros. Vai dar esse distanciamento, não aproxima demais da arca. A arca representa a presença de Deus. E você vai escolher também 12 homens, um de cada tribo. Vai mandar que eles peguem uma pedra do Jordão. E essa pedra vai ser levada para a terra prometida, lá para o lado de lá. Vocês vão levantar um memorial, para que quando os filhos de vocês... Você já parou para ver na Bíblia quantas vezes Deus mandou levantar memorial? Para quando os filhos de vocês? Isso significa que nós temos memória muito curta. Nós temos tendência a esquecer do que Deus manda nós fazermos. Temos tendência de nos envolvermos com as nossas atividades diárias e esquecer daquilo que Deus nos incumbiu. E às vezes precisamos de ser lembrados. Deus, consciente disso, falou: levanta o memorial, põe 12 pedras lá. Quando os filhos de vocês perguntarem o que é isso, vocês vão contar. Faz a Páscoa. Quando os filhos perguntarem que festa é essa, vocês vão contar. Assim vocês estão passando para as gerações aquilo que eu fiz com vocês. Estará passando para as gerações qual é o Deus que vocês têm. Por que vocês estão nessa terra? Que papel, que propósito tenho para vocês aqui nesta terra? E aí a Bíblia diz que ele faz exatamente isso. Hoje,
Nós estamos aqui, a família Gonçalves de Melo, né? Eu sou bisneta do José Martins. Minha mãe era neta, meu avô era filho, né? O irmão Jabes é neto do vovô Martins, né? Eu não cheguei a conhecer o vovô Martim, até porque eu acho que ele nem chegou a vir para Goiás. Ele ficou em Minas, né? Mas os filhos vieram para Goiás. Eles eram todos presbiterianos. Pessoas humildes, pobres, simples, vieram para trabalhar na roça. Mas pessoas que tinham princípios de Deus no coração. Presbiterianos alicerçados na palavra. Que tinham valores de caráter muito fortes. E aí, um dia o tio Chico Martim, que é filho do vovô Martim, né? Não sei se está aqui o doutor Davi, é filho do tio Chico Martim. Não sei se tem algum filho dele aqui. Então, o tio Chico Martim chega lá na fazenda contando diferente. Foi falar do evangelho para o povo lá, falar das coisas de Deus. Diz que tinha um brilho diferente no rosto dele, tinha uma expressão diferente nele. E eles ficaram encantados com aquilo. E ele foi contar o que estava acontecendo aqui em Goiânia, Anápolis, em algumas cidades. Como que Deus estava levantando um povo cheio de poder, cheio de unção, que falava língua estranha, que era batizado com o Espírito Santo e que tinha o nome de Pentecoste. E o que eu acho mais lindo é que o tio Abrão, ele achou aquilo tão fantástico que ele sai a pé e vai lá em Anápolis conhecer essa história. Quando ele conhece a história lá, ele vem tão encantado que ele vem trazendo o pastor Divino com ele, Divino Gonçalves. Chega aqui em Goiânia, não me lembro o nome do pastor aqui de Goiânia. O pastor, ele assiste um culto, o pastor explica tudo para eles, tem um batismo, se não me engano, em Nazário, de 10 crentes. O tio Abrão vai lá e batiza nas águas na hora. Fala, porque como presbiteriano ele era batizado por aspersão, né? Aí, como assembleiano aí, como pentecostal, ele aceitou o batismo por imersão. Foi batizado com o Espírito Santo. Naquela noite, ele tem um sonho que lá na região de Samambaia, irmão, Samambaia fica aqui em Ourilândia. É uma fazenda no município de Ourilândia, aqui perto de São Luís. Aí ele tem um sonho que tem uma revoada de pássaros voando sobre Samambaia. Quando ele conta o sonho, alguém diz, isso é Deus, vai derramar o Espírito Santo lá, vai ser um Pentecoste lá. E aí o pastor já manda o pastor divino com ele para Samambaia, eles vão para lá. Quando ele chega lá que dirige o culto, eles vão contar essa história. Deus na hora batiza mais ou menos 20 pessoas com o Espírito Santo, pessoas presbiterianas e católicas. E aí é um mover de Deus tão grande, são tantas histórias lindas. Histórias que às vezes eu vejo que as minhas irmãs não sabem, por mais que a minha mãe contava, por mais que os nossos avós contavam. Nós vamos levando assim, esquecemos de uma história bonita que tem atrás. Por que eu trouxe vocês lá de Abraão até aqui? Porque nós lemos a Bíblia e esquecemos a sequência dos fatos bíblicos. Na nossa vida prática também somos assim. E Deus tem promessas para nós. Eu me lembro que houve uma época que todas as minhas irmãs desviaram. Porque filho de crente tem uma mania de não gostar de igreja. Principalmente crente lá da Samambaia, que os pais eram muito duros, muito exigentes, muito rigorosos, né? Tem alguém aqui que falava, Deus me livra de... Falava um nomão xingando a igreja. Porque minha mãe obrigava a ir. Aí um dia Deus falou para minha mãe, filha, preocupa não, nenhum dos seus é para perdição. Ela morreu vendo todos eles na igreja. Deus tem cuidado de nós. É claro que estão precisando de santificação em muita coisa, melhorar em muita coisa, mas Deus se fez presente e está nos resgatando, porque é promessa. É promessa, e quando eu obedeço aquilo o pacto que eu faço com Deus, Ele cumpre promessa na nossa vida. Os sacerdotes, eles tinham que ser os primeiros a tocar os pés nas águas. Depois é que o leito secaria. Outra coisa que eu quero mostrar, Deus não tem forma, Ele tem formas. Ele não precisa de modelos para ser copiado. Nós não precisamos de copiar modelo de ninguém. Josué andou 40 anos com Moisés. Ele viu a comunhão de Moisés com Deus. Aliás, foi quem mais viu, porque teve hora que Moisés subia no monte, ele subia junto.
Foi quem mais presenciou a comunhão de Deus com Moisés, foi Josué. E no entanto, quando Deus vira para ele, Moisés é morto, leva o povo para Canaã. Nós vamos ver que Josué não pega cajado. Cajado era a estratégia de Deus com Moisés. Era a forma de Deus para usar Moisés. Não era a forma de Deus para usar Josué. Para usar Josué, Deus diz, pôr os sacerdotes com os pés nas águas. Moisés abriu o mar vermelho, tocando com o cajado na água do mar. Levantando aquele cajado. Aqui, eram os pés do sacerdote que tinha que tocar na água. E precisava de coragem, o rio estava transbordando, era a época da enchente, da cheia, né? Estava transbordando, precisava dos pés tocar a água. E eles deveriam ir e ficar parados no meio do rio. A estratégia de Deus com Josué foi diferente da estratégia com Moisés. Nós precisamos de aprender com as gerações passadas, mas lembrar que Deus tem muito mais para fazer com a nossa geração de hoje. Foi muito bom no passado, mas Deus tem muito mais para fazer conosco hoje. Foi uma coisa fantástica Deus batizar aqueles presbiterianos todos ali naquela igreja. Mas eu lembro, por exemplo, de ver o pastor Oswaldo Silva orar e Jesus batizar 100 e tantos com o Espírito Santo. O ano passado, o Júlio, o filho dele, foi lá numa congregação nossa, batizou quase 100 pessoas com o Espírito Santo. Nosso Deus pode fazer hoje muito mais do que fez no passado, certo? Ele é o mesmo Deus. Agora, devemos aprender com eles? Devemos aprender até para termos fé, para acreditarmos, porque o Deus que fez no passado, Ele vai fazer maior no presente, certo? Há muitos hoje sedentos no deserto da vida, querendo homens e mulheres como eu e você, que somos capazes de ir até eles e levar a mensagem de salvação, que somos capazes de levantar a arca do Senhor. A Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Hoje Deus é visto na terra através de nós, do Espírito Santo que habita em nós. É o meu agir, é o meu viver, é o meu postar, a minha maneira de eu fazer escolha, de eu tomar decisões, a maneira de eu ser esposa, mãe, filha, vó, nora, sogra. É isso aí que vai mostrar Deus para o mundo. Às vezes não é a palavra que eu prego, mas a palavra que eu vivo. Não é o evangelho que eu prego, mas o que eu vivencio dentro de casa, do que eu vivencio nas minhas relações com as pessoas, certo? Vou correr aqui. Outra coisa que nós vamos aprender aqui nessa lição. Primeiro, que temos que santificar, porque há um propósito para nossas vidas. E sem santificação, esse propósito não se cumpre. Porque para esse propósito cumprir, Deus tem que fazer maravilhas. E maravilhas, elas são o alicerce ou a base para que elas venham, é a santificação do povo. O segundo fator é o tempo. Deus sempre trabalhou no tempo. É tão forte isso que, pensa bem, quando ele chama Abraão, ele fala, 400 anos de escravidão. Eu tenho algo a trabalhar e vai gastar muito tempo, vai gastar aí talvez mais de 4 séculos. Quando ele chega no deserto, eles achavam que era 3 dias, aí Deus falou, vai ser 40 anos, eu tenho muito que trabalhar em vocês. Deus não faz as coisas apressadamente. Deus não quer que nós façamos as coisas levados por emoção. Servir a Deus é algo racional. Hoje se trabalha muita emoção na igreja. Tenta tocar no emocional, fazer as pessoas pular, rir, chorar. Toca daqui, graças a Deus que eu não sou pregadora, eu sou professora, e professora, o negócio é desse jeito, nesse silêncio. Graças a Deus. Eu não tenho que mandar ninguém, pega dali, fala isso para fulano, fala isso para ciclano. Não, é Deus que tem que falar na minha boca, no coração de vocês. Não é emocional, é racional. A palavra tem que entrar aí, fazer você remoê-la e tomar atitudes a partir daí. Então, Deus mostra isso para Josué. Tem que ganhar tempo, ganha-se tempo antes de tomar decisões, para não perder paz após fazê-las. Eu tenho que tomar tempo, pensando, refletindo, analisando, orando, buscando a direção de Deus, lendo a Bíblia, para que eu possa, baseado nisso aí, tomar decisões. Porque se eu fizer isso, eu não vou perder tempo com arrependimentos depois da decisão tomada. Até porque
nós temos um personagem da Bíblia que não olhou o fator tempo. Vocês conhecem o amiguinho Esaú? Lembra do Esaú? Pois é, ele tinha direito à primogenitura. Mas ele estava com tanta fome que ele não olhou para a importância da coisa e nem para o fator tempo, esperar fazer uma comida para matar a fome dele. Ele queria matar ali, não olhou para a questão do tempo e fez uma escolha muito errada por não pensar, por não refletir. E a Bíblia diz que depois ele buscou arrependimento, buscou com lágrimas, com arrependimento, mas não houve. Como é que é o versículo lá? Quem lembrar, fala aí. Lá em Hebreus. Não achou lugar para arrependimento, mesmo que ele tenha buscado com lágrimas, né? Por isso que nós temos que ganhar tempo. Não avaliamos e nem planejamos o que fazer e como fazer. E, no entanto, Deus ensina como fazer, onde fazer, de que forma fazer. Se nós lêssemos mais a Bíblia, se nós procurássemos ouvir mais Deus, nós não erraríamos, porque Ele nos ensina. Depois, aí nós vamos ver que Josué põe isso em prática. Primeiro, ele manda os espias, 2, né? 2 ou 3, lá em Jericó, né? 2, lá em Jericó. Manda eles lá em Jericó. Eles gastam mais ou menos uns 3, 4 dias por lá, porque quando a Raabe desce, fala, espera 3 dias, para depois vocês irem. Então demora mais ou menos isso aí. Ele fica parado com o pessoal lá, esperando os espias vir. Quando os espias chegam, ele não fala, então Jericó dá para tomar, vamos lá, o povo está com medo de nós, vamos lá. Não, ele leva o povo lá para perto do Jordão, fica ali mais 3 dias. Aí só depois é que ele passa as ordens. Sacerdotes, pega a arca. Povo, mantém distância. Agora vocês vão tocar o pé na água, a água vai abrir, aí vocês vão para o meio do rio. Para lá no meio do rio, que o povo vai passar. E a arca vai ficar parada ali enquanto o povo passa. Só quando eu voltar e pegar 12 e formar um altar lá, um memorial lá com 12 pedras, aí a arca pode ir embora. Foi assim que Moisés fez. Ele ouviu e obedeceu às instruções de Deus. Ele descansou nas orientações, nas estratégias de Deus. E por isso ele foi vencedor. As maravilhas de amanhã dependem do preparo de hoje. Acabou meu tempo? Depende do preparo de hoje. As preocupações quanto ao amanhã devem ser encaradas com clareza de que fomos chamados para um amanhã melhor, pois o Senhor está trabalhando em favor do seu povo. Tem um amanhã melhor para nós, gente. Tem um amanhã, o mundo está dizendo que está tudo um caos, mas está um caos para quem não tem Deus. O povo de Jericó, o povo daquelas regiões ali, que ouvia notícia de que Deus ia passar por ali, estava apavorado. Não tem saída para nós, é catástrofe. Esse povo, a própria Raabe diz, olha, nós estamos perdendo as forças. O povo está aqui, deitando com as cargas, porque nós temos sabido que o Deus de vocês é tremendo, faz as coisas. Hoje nós estamos como o povo de Jericó, com medo do que estão anunciando por aí, catástrofe, misérias, crise econômica, devassidão moral, uma série de coisas. Está mesmo, mas nós somos sal da terra e a luz do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença, nós estamos aqui para atravessar o Jordão e conquistar essas terras, certo? Nós somos constituídos por Deus como sacerdotes, e isso implica em responsabilidade. Se eu faço parte da nação santa, do sacerdócio eterno, eu tenho que carregar a arca, eu tenho que carregar a presença de Deus na minha vida. E Jesus é tão lindo, que quando ele vai para o céu, ele diz, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o Consolador e ele ficará convosco. Aí depois diz, e vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, e ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará em todos os caminhos. Ele é o nosso mestre por excelência, né? Agora nós temos que parar de olhar para o que a mídia e o mundo está dizendo aí para fora, e voltarmos os nossos olhos para o que a Bíblia diz, para as promessas que Deus tem para nós. Josué, ele não olhou para a bagagem de conhecimento, de estratégias que ele tinha, não. Ele olhou para o que Deus mandou ele fazer, e Deus mandou ele pisar, pôr o sacerdote para pisar, molhar os pés. Eu e você hoje como igreja, temos que molhar os nossos pés, levando a presença de Deus para as pessoas, principalmente dentro da nossa casa.
dentro da nossa família. Tem muita gente ganhando cidades, ganhando pessoas para Jesus, ganhando famílias por Jesus e perdendo a sua própria. Precisamos de molhar, sermos sacerdotes de pés molhados dentro da nossa casa. Sacerdotes que abrem o mar, abrem o rio Jordão, para que os nossos possam passar por eles. Eu louvo a Deus pela a família Gonçalves, que proporcionou para mim um caminho aberto para que eu pudesse conhecer Jesus, para que eu pudesse conhecer as maravilhas de Deus. Eu me lembro uma vez, quando eu era adolescente, pequena, eu mudei de Ivolândia, que é uma cidadezinha assim, nem tem no mapa. Eu mudei de Ivolândia, eu tinha 11 anos de idade. E Ivolândia, na época de agosto, seca, que você põe fogo dentro da cisterna, né, Manenê? Manenê já morou lá. E aí, o povo lá, a maioria era católicos, baianos católicos. A maioria. Nós éramos a minoria de crentes mineiros, né? Era uma divisão. E as meninas católicas, no mês de agosto, tinha mania de pegar uma garrafa assim, enchia d'água, punha flor dentro dessa garrafa com água. E toda a igreja católica tem uma cruz de madeira na frente dela, né? Aí a gente subia a rua da casa nossa, ia lá para a Praça da Matriz, joelhava lá no pé dessa cruz, punha essa vasilha com água lá e rezava. E enquanto caminhava, ia cantando uma coisa tipo assim: Santa Maria, Mãe de Deus, manda chuva que nos molha, dá no pão que nos consola. Quem aqui é católico já deve ter cantado isso um dia, né? E eu morria de inveja. Como eu tinha vontade de entrar ali no trenzinho elétrico dela, sabe? E um dia eu ludibriei minha mãe e entrei. E eu não sei se alguém contou, se foi o Espírito Santo que tocou. Eu só sei que a minha mãe, que era uma mulher que trabalhava 24 horas por dia, descobriu que eu estava no trenzinho. E ela foi lá, me pegou pela orelha, me levou para casa. Pela orelha mesmo, minha mãe puxava a orelha. Me sentou numa cadeira e foi me dizer quão grande é o nosso Deus. Quem era o Deus que ela servia? Qual o Deus que ela conheceu aos 9 anos de idade? E que caminhou com ela, que usou ela tão poderosamente. E ela começou a me contar as experiências dela com Deus. E eu pensava assim: não é nada. Se fosse assim, ela orava e Deus mandava chuva. Quando é à noite, nós vamos para a igreja. Chega lá na igreja, o pastor, o dirigente da congregação, falou: irmãos, o gado está morrendo, isso está acontecendo, aquilo ali está acontecendo, as mulheres estão sofrendo demais, estão tendo que ir para os córregos lavar roupa. Vamos orar, nosso Deus é o Deus que manda na chuva, Ele manda chuva aqui para a cidade. Quando o pastor falou isso, eu pensei: agora eu quero ver, minha mãe disse que o daqui é mais poderoso que o de lá, agora eu quero ver se isso aqui acontece mesmo. Joelho para orar. Naquele tempo a gente orava assim de 40 minutos, 50, uma hora e pouquinho de joelho na igreja. Aquelas orações compridas, dava tempo de dormir. E eu dormi, claro. Tinha ali meus 8, 9 anos. Dormi a oração toda. Acordei com o povo cantando. Sempre termina a oração cantando, né? E quando começou a cantar, o pastor começou a cantar aquele: Deus prometeu com certeza. Não vou cantar não, viu, Elza? Viu, pastor Daniel? O hino 1 da harpa. Quando começou a cantar, eu acordei e falei: será que choveu? Olhei de um lado, do outro, não tinha. Falei: mãe, choveu? Não. Aí eu falei: então Deus da senhora é igual ao de lá. Naquele momento, irmão, caiu uma chuva, trovões, relâmpagos, tempestade sobre Ivolândia. Assim, uma coisa de louco. Foi trovão para um lado e para o outro. Naquele dia eu descobri que a minha mãe tinha um Deus que ouve oração e que a igreja dela tinha um Deus que responde o clamor do seu povo. Eu aprendi com a minha mãe que na hora que a coisa estiver muito ruim, pode orar que Ele responde, pode clamar que Ele responde, que Ele é presente, que Ele está conosco, e nós precisamos de passar isso para os nossos filhos. Esse tempo atrás meu filho envolveu num acidente de carro, onde o companheiro que estava com ele do lado morreu. Eu fiquei muito, assim, doente com o fato do colega ter morrido, filho de um amigo, de uma ex-aluna e amiga querida. E eu queria muito saber, falei: meu filho, o que vocês fizeram na hora que o carro veio para cima de vocês? Ele falou: mãe, eu clamei o sangue de Jesus, mas o Lulu fez o sinal da cruz, tá?
Aí eu falei, o mesmo Jesus que te ouviu, ouviria ele. Era porque era o dia dele mesmo. Mas eu fiquei tão feliz de saber que o meu filho lembrou do sangue de Jesus. Que na hora do apuro ele lembrou que a mãe dele, o pai dele, o vô dele, a avó tinha ensinado para ele que tem um Deus que socorre na hora da angústia, né? Então nós temos que hoje vivermos uma vida de tal forma que Deus possa realizar maravilhas no meio do nosso povo. Que Deus possa realizar maravilhas amanhã. Foi para isso que Deus nos chamou, né? As maravilhas de Deus, a santificação, ela promove as maravilhas de Deus. E as maravilhas divinas são feitas primeiro em nós e por nós. Nós somos recipientes, nós somos receptores das maravilhas de Deus. Mas eu tenho que buscar isto. Eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que me santificar para que ele faça isso na minha vida. Ele até nos põe o Espírito Santo para nos convencer, para nos cutucar. E eu tenho que ouvir a voz dele, para que eu possa ser recipiente ou receptor dessa coisa. Em segundo lugar, nós somos instrumentos. Eu sou primeiro o receptor das bênçãos divinas. Elas ocorrem na minha vida. Depois eu me torno um canal para essas bênçãos alcançar outros. Deus vai usar alguém para que as bênçãos dele venham até mim. E depois ele vai me usar. Ele quer me usar para que as bênçãos dele irradiem de mim para os outros. Nós somos canal. E temos que ser canal que influencia o mundo, que irradia Deus para o mundo. Somos abençoados não porque somos os bambambãs. Somos abençoados não porque Deus nos ama mais do que ama os outros. Precisa preocupar com isso não. Deus não ama você mais do que ama o seu filho, o seu marido, o seu inimigo. Deus nos amou de tal maneira, esse tal maneira é todos. A diferença está se eu me santifico para que as bênçãos dele venham até mim. Para que eu seja possível de receber as bênçãos dele. Certo? Passando o Jordão, a travessia do Jordão. A travessia do Jordão é símbolo da liberdade em Cristo. Cristo nos chama para romper com o passado e começar uma vida nova com Ele. Hebreus, se você ler principalmente Hebreus 9, vai falar da superioridade. Todo o livro de Hebreus fala da superioridade de Cristo. Mas basicamente da superioridade do sacrifício de Cristo, que foi perfeito, único e eficaz. Além da santificação, Josué teve que levar o pessoal para Gilgal. Gilgal era o lugar da circuncisão. Deus fez uma aliança com Abraão baseado na circuncisão. E o povo que ia herdar a terra teria que ser circuncidado. Como no deserto não houve circuncisão, quando foi para entrar na terra prometida, Josué leva o povo para Gilgal, e faz a circuncisão no povo, né? Muito bem, concluindo, eu quero dizer o seguinte: nós estamos no pacto da nova aliança. O símbolo do nosso pacto é a cruz de Cristo. É o sangue vertido na cruz do Calvário. E nós só fazemos parte da Canaã celestial, do povo eleito, da nação escolhida, da igreja de Deus, se nós estivermos debaixo do pacto de Cristo. Se o sangue de Cristo for aceito como eficaz para nos justificar, para nos resgatar, para nos perdoar. Agora nós precisamos em Cristo, abraçando Cristo, estar atravessando o Jordão e tomando a posse da terra. Mas eu quero dizer uma coisa: não basta entrar na terra, temos que levar a nossa família conosco. Não basta entrar na terra. De que me adianta chegar no céu com as mãos cheias, mas nenhum dos que está nas minhas mãos que eu ganhei foi os da minha casa. Eu tenho colado e falado para o Senhor: Senhor, o meu ministério será confirmado com a salvação dos meus, principalmente do meu filho. Eu preciso dele na tua casa. Nós precisamos, irmãos, de ter convicção que Deus nos chamou para ser igreja. Precisamos de saber qual é o propósito de Deus para a igreja.
Deus nos chamou para levar o evangelho a toda criatura, para mostrar Deus ao homem, para revelar a presença de Deus na terra, e nós precisamos de fazer isso. A igreja não existe na terra para que nós sejamos um povo que recebe bênçãos, 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 não. Jesus não nos prometeu isso. Ele diz: no mundo tereis aflições. Depois ele diz: toma a tua cruz e siga-me. Né? Então nós vamos ter problemas, dificuldades, mas nos problemas e nas dificuldades nós temos que mostrar Jesus ao mundo. Nós temos que mostrar às gerações futuras aquilo que aprendemos das gerações passadas, que Deus é Deus ontem, hoje e eternamente. Que Deus abençoe a igreja.